Boa tarde, caros estudantes. Hoje, na aula de filosofia, nós iremos começar a filosofia clássica. A filosofia clássica, ela é um período bastante marcante na filosofia. Na verdade, podemos até dizer que ela redefinirá a forma de fazer filosofia e muitas das questões e também dos métodos e teorias da filosofia clássica vão permanecer até o século XX. Claro que eles serão reformulados diversas vezes e mesmo durante o século XX e XXI eles vão permanecer, embora no final do século XIX já comece a ocorrer uma crítica aos princípios da filosofia clássica. A filosofia clássica é marcada como a era de ouro da filosofia grega, com os três maiores representantes da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, embora eles não tenham sido os únicos filósofos desse período. Então, historicamente, o que nós temos que entender para compreender a filosofia clássica e mesmo a sua especificidade? Por volta do século V a.C., nós teremos uma série de mudanças na Grécia Antiga. O primeiro ponto será o fim das monarquias tradicionais. Então, monarquias que tinham muitas vezes como base a tradição oral e também linhagens míticas, como por exemplo a ideia de que os reis de Atenas eram descendentes de Teseu, entre outros aspectos. Nós teremos uma queda nesse sistema das monarquias tradicionais e a adoção de regimes aristocráticos nas cidades gregas. Então, a aristocracia é uma forma de governo no qual uma elite, geralmente uma elite econômica, passa a administrar a cidade. Então, as cidades gregas vão abandonando aos poucos a monarquia e, ao invés disso, começam a adotar regimes aristocráticos, regimes em que um conjunto de cidadãos, geralmente grandes proprietários de terra, vão tomar as decisões pela cidade. Com isso, nós temos uma mudança central, já que o poder que era vinculado à tradição, já que as monarquias elas se pautavam na religião e nas linhagens míticas, elas vão dando lugar ao poder político propriamente dito. E isso vai ocorrer de diferentes formas em diferentes cidades gregas. Então, por exemplo, em Atenas, do século V ao século IV a.C., nós vamos ter uma série de mudanças, como as reformas de Drácon, que vai escrever as leis atenienses, depois Solon, que vai reformular essas leis, e por fim Clístenes, que vai instituir a democracia ateniense, na qual todos os cidadãos podiam participar da política independentemente da classe social. É claro, né, a cidadania na Grécia Antiga, em Atenas no caso, era bastante restrita. Apenas filhos de pai e mãe atenienses nascidos em Atenas, do sexo masculino, livres e maiores de idade, poderiam participar da política, o que já excluía mais de 60% da população. No entanto, já era uma grande reforma política que nós teremos, né? A instalação de um governo popular, né? Entre aspas, podemos dizer assim, em um cenário no qual prevaleciam muitas vezes monarquias teocráticas. Nós teremos também anteriormente, paralelo a isso, a fundação de Roma em 753 a.C. e o surgimento da República Romana em 509 a.C., quando o Senado toma o poder em Roma e também derruba as monarquias tradicionais romanas. E também nós teremos uma série de incidentes que irão levar ao colapso da civilização grega. Entre elas, as guerras médicas entre persas e gregos, que terá a vitória grega, e as guerras do Peloponeso entre Atenas e seus aliados, a Confederação de Delos, e Esparta e seus aliados, a Confederação do Peloponeso, que levará à vitória espartana e o colapso da democracia ateniense, sendo seguido por um período de várias guerras entre as cidades gregas, que enfraquecerão as cidades gregas, abrindo espaço para que os macedônios dominem o território da Hélade. Então, esse é o contexto histórico no qual nós teremos o surgimento da filosofia
clássica. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em vista é que o surgimento das polis, né, cidades-estados, cidades que possuíam um regime próprio, e o fim das monarquias tradicionais acabaram priorizando a vida pública com relação à vida privada. Então, né, no caso, o que nós vamos ter? Se antes você tinha um poder centralizado nas mãos de um rei, agora os cidadãos, ou pelo menos uma elite proprietária, é que passa a exercer a política. E exercer a política começa a se tornar uma atividade extremamente importante para as cidades gregas, pois diz respeito a pensar no futuro das polis, diz respeito a pensar nos caminhos que a polis deve seguir. Então, nessa época, a vida pública ela começa a ser mais valorizada do que a vida privada. Não é por menos que nesse período surge na Grécia Antiga um adjetivo que nós usamos comumente, né? O adjetivo idiota. Né? Idiota na Grécia Antiga significava aquele que não se interessava pelas questões públicas. Então, os que não se interessavam pelas questões públicas eram vistos como desocupados, pessoas despreocupadas que só pensavam em si e não pensavam no bem coletivo. Com o tempo, essa palavra evoluiu para ter o significado que tem hoje, que é estúpido. Então, ao mesmo tempo, como a arena política começa a ser mais disputada, nós vamos ter o surgimento de governos de persuasão, no qual torna-se fundamental para o cidadão saber como expor suas ideias e convencer seus compatriotas. Será o período da demagogia, podemos dizer dessa forma. Será o período em que a atividade política não consistirá em saber se você está certo ou errado, mas consistirá em saber convencer o outro de que sua ideia é a correta. Então, com isso daí, nós vamos ter uma grande mudança na filosofia, pois a atividade humana ela passa a ser central para a organização das cidades gregas. Então, embora as questões da filosofia natural presentes nas escolas cosmológicas ainda permaneçam e sejam até reformuladas nesse período, a filosofia clássica ela vai se inteirar sobre as questões humanas, sobre as ações humanas. Então, nesse momento, questões como política, ética e moral passam a ser também objetos de estudo da filosofia. Ao mesmo tempo, o conhecimento e a razão humana, a origem do conhecimento, o que é conhecer, o que é saber, o que é ser sábio, também se tornam questões relevantes para a filosofia grega nesse momento. Então, quem vai inaugurar a filosofia clássica é um conjunto de filósofos que são conhecidos como sofistas. Sofistas, na verdade, significa sábio em grego antigo. Eles eram sábios, filósofos itinerantes que viajavam de lugar para lugar prestando serviços. Então, eram sábios que dominavam as técnicas de persuasão, as técnicas de oratória e de argumentação. Por conta disso, eles eram frequentemente contratados por membros da elite política das cidades gregas para que eles ensinassem a como convencer os seus concidadãos, né? Tanto que até mesmo o termo sofista ele vai ganhar uma conotação bastante negativa posteriormente, principalmente com Platão e Aristóteles, que vão considerar os sofistas manipuladores e mentirosos, que não estão interessados na busca pela verdade, e sim apenas a demagogia, na ideia de convencer o outro de que você está certo, mesmo que talvez você não esteja. Então, né, os sofistas eles vão se vincular nesse momento com o princípio da paideia, que é a educação grega, já que a função deles era preparar o indivíduo para a argumentação e a retórica política. Eles não deixaram material escrito, né? Então, muito do que nós sabemos sobre os sofistas vieram de comentadores posteriores, como Platão e Aristóteles, que, como nós vimos, eles tinham uma opinião bastante negativa sobre os sofistas, em grande parte porque Platão foi discípulo de Sócrates, e Sócrates foi um dos filósofos que mais confrontou, mais teve rivalidade com os sofistas nesse período, como nós veremos depois. Uma outra característica também dos sofistas é o
seu relativismo. Os sofistas, eles não acreditavam em verdades universais. Para eles era impossível se chegar a uma verdade absoluta. Então, como é impossível se chegar a uma verdade absoluta, cada indivíduo possui a sua verdade. O que o indivíduo deve saber é como expor o seu pensamento e como convencer os outros. A filosofia sofista é a filosofia da doxa, a filosofia da opinião. A opinião é mais valorizada, pois não existe a aletheia, não existe a verdade total, o que será um outro ponto do qual os sofistas terão uma série de atritos com os filósofos socráticos, com Sócrates e seus discípulos principalmente. Então, também outra coisa que caracteriza os sofistas é que eles teriam sido os primeiros a iniciar um estudo linguístico da língua grega propriamente dita, numa época em que a língua grega ela passa a ser escrita. Então a língua grega ela era predominantemente oral anteriormente. Nesse momento, com a necessidade de uma legislação atrelada ao Estado e não à tradição, é que nós vamos ter o surgimento também da legislação escrita e, ao mesmo tempo, nós teremos a proliferação da literatura antiga, da literatura escrita antiga. Então, nesse momento, esse período da filosofia clássica também é marcante, pois é o momento de valorização da escrita. A escrita começa a se tornar cada vez mais essencial para a propagação de ideias. Se a filosofia cosmológica, em geral, valorizava o discurso, embora até tivesse um ou outro texto escrito, a filosofia clássica ela vai marcar essa transição dessa filosofia do diálogo para a filosofia escrita, para a exposição das ideias a partir dos textos escritos. De qualquer forma, independentemente disso, os sofistas mesmo, em geral, não deixaram nenhum texto escrito ou deixaram pouquíssimos textos escritos, já que como a intenção deles era ensinar a discursar, ensinar a falar. Então, a ética dos sofistas nesse sentido, ela consistia nos seguintes aspectos. Primeiramente, os mitos, eles deveriam ser reescritos de modo a ensinar os valores democráticos. Então, a igualdade entre cidadãos, o respeito pela justiça, pela lei, o valor superior da palavra e dos argumentos na solução de problemas. Depois disso, nós temos a defesa do profissionalismo multiplicador exemplar, no qual você vai ter um profissional, no caso sofista, que vai ensinar as outras pessoas a utilizar a palavra. Então, primeiramente, os sofistas recomendavam a descobrir e desenvolver sua vocação. Depois de desenvolver sua vocação, atingir a areté, que é a excelência nessa atividade. E quando a areté estiver acima do máximo de competência profissional, você se torna, então, um educador. Então, a filosofia sofista, ela era bastante voltada para a educação, o aprimoramento do indivíduo, e quando o indivíduo se aprimora totalmente, ele deve educar os outros e incentivar os outros a atingir a sua areté, ou seja, a sua excelência. Um dos maiores representantes da filosofia sofista foi Protágoras de Abdera. Protágoras de Abdera, ele é considerado por muitos, inclusive, um dos fundadores da ideia de sofismo, ou do movimento sofista propriamente dito. Protágoras, ele é bastante lembrado pela sua famosa frase: "O homem é a medida de todas as coisas". Uma frase que, inclusive, terá impacto no humanismo renascentista posteriormente, O humanismo que vai buscar valorizar a ação humana como motor da história, o ser humano como sujeito da história, terá como uma das bases o pensamento de Protágoras, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Mas o que significa o homem ser a medida de todas as coisas? O que significa essa frase? Basicamente, é a ideia de que a verdade está contida no próprio ser. Então, o homem é a medida de todas as coisas significa, em grande parte, a ideia de que eu, o ser, o indivíduo, no caso, eu sou o antro da minha verdade. Então, a partir da minha experiência, a partir do meu conhecimento,
eu sou capaz de medir a verdade de todas as coisas que existem no mundo, né? Então combina bastante com o relativismo sofistas, né? Então, nesse sentido, ele afirma que o conhecimento ele depende da circunstância nas quais o sujeito se encontra e a ausência de verdade única, ou seja, a doxa, a opinião, é o que interessa ao indivíduo que deve externalizá-la. Então, são dois pontos centrais para o pensamento de Protágoras que vão definir a filosofia sofista. Além disso, Protágoras também ele defendeu a valorização do real a partir de seus fenômenos sem buscar explicações imateriais. Apesar de ele considerar a inexistência de verdades absolutas e que, na verdade, a verdade estava contida em cada indivíduo, para ele, as explicações imateriais, elas não respondem absolutamente nada. Então, nesse sentido, Protágoras ele tem um certo pé no que será o empirismo, na ideia de pensar o real a partir dos seus fenômenos. Claro, né, não no método científico, como vai ser proposto pelo empirismo posteriormente, mas na ideia de o sujeito analisar os fenômenos e, a partir de sua análise, externalizar a sua opinião a partir do discurso. O Protágoras também foi o desenvolvedor da chamada antilógica. A antilógica é a ideia de argumentação pró e contra. O que significa isso? Protágoras ele vai vivenciar justamente a época de estabelecimento de aristocracias na Grécia. E no caso, como a intenção de um bom político é considerado aquele que é capaz de convencer, Protágoras ele recomenda a técnica da antilogia ou da antilógica, no sentido de que quando um político discursar, ele deve inicialmente pensar em todas as possíveis oposições que serão feitas a ele, para pensar sobre elas, refletir sobre elas e assim ser capaz de rebatê-las. Então, em resumo, um político ele não deve apenas, um discursante, um orador, ele não deve apenas pensar no que ele vai dizer, mas ele deve pensar também nas possíveis críticas que a ideia dele vai receber e, a partir disso, já se planejar e já desenvolver antecipadamente respostas a essas críticas. Então, o argumentador deve buscar as objeções à sua posição para defendê-la. Então, esse é um princípio central na filosofia de Protágoras, que vai, inclusive, ser muito utilizada na arena política. Muitos políticos vão utilizar essa técnica da antilógica na Grécia e até mesmo em Roma antiga isso será presente, na ideia de você se preparar para as objeções de forma que você possa ser capaz de confrontá-las. Além dele, outros sofistas de renome, nós temos o Górgias de Leontinos, que viajou por toda a Hélade ministrando aula sobre retórica e discurso, e entre alguns discursos que ele teria mencionado, nós temos o da natureza, no qual ele fala da impossibilidade de um conhecimento definitivo, sendo assim um dos precursores do chamado niilismo, ou mesmo do ceticismo filosófico, a ideia de que é impossível se chegar a um conhecimento definitivo, o máximo que nós podemos fazer é conhecer o máximo das coisas, mas nunca conhecê-las totalmente, e o elogio a Helena, no qual ele valoriza o discurso. Embora o discurso seja enganoso, o logos, o discurso seja enganoso, ele é tudo que o sujeito tem para agir. Para ele, algo provado ou defendido é mais importante do que o verdadeiro. Então, para Górgias, não interessa a verdade, interessa o provado ou defendido. Por que não interessa a verdade? Pois é impossível se chegar a um conhecimento absoluto. Como é impossível se chegar a um conhecimento absoluto, o que vale é o discurso a partir do convencimento. Além de Górgias, nós tivemos também Hípias de Elis,
que foi um universalista no caso. Ele estudou política, retórica, filosofia, além de matemática, poesia, música, pintura e escultura. Segundo ele, o importante era ter um conhecimento raso de todos os assuntos, ao invés do conhecimento profundo de apenas um. Nesse sentido, o que ele diz? Ele diz que se uma pessoa tem muito conhecimento sobre uma coisa específica, ela só vai saber falar sobre aquela coisa. Agora, se uma pessoa tem conhecimento de todas as áreas, embora ainda rasamente, ela será capaz de argumentar, ainda que minimamente nessas áreas, né? O Hippias, inclusive, ele fez isso. Ele estudou várias ciências, é muito difícil acreditar que ele se aprofundou em todas elas, mas por conta disso ele seria capaz de entrar em qualquer tipo de discussão e entrar em qualquer tipo de debate. Ele também foi um dos primeiros filósofos a pensar uma lei natural, no qual a natureza faz dos homens semelhantes, né? Então, Hippias de Elis, ele vai sugerir a ideia de que naturalmente todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos são semelhantes, mas que se tornam diferentes ao longo da história, se tornam diferentes ao longo da vida. Outros sofistas também que nós devemos nos lembrar, Pródico de Céus, é considerado por alguns especialistas o mestre de Sócrates. Ele teria sido professor de Sócrates, embora não exista evidência concreta de que isso tenha de fato ocorrido. Segundo ele, a mais importante das disciplinas seria a ética, e que os seres humanos, eles adoram as forças da natureza e depois divinizam os seres humanos de destaque. Então, num cenário de discussão política, aqueles que melhor argumentam, aqueles que melhor fazem pela comunidade, pela cidade, e aqueles que são heróis, eles se tornam divinos aos olhos da população. Então, né, como ele está pegando justamente esse momento de transição de uma monarquia tradicional, baseada em mitos, para uma política mais racionalizada, segundo ele, o tempo em que os deuses e os elementos míticos eram valorizados vão dando lugar à valorização de lendas humanas, à valorização de seres humanos de destaque, de heróis, sejam eles grandes guerreiros, grandes políticos, grandes estrategistas, marinheiros, que seja, mas aqueles que se destacam numa área, o que de certa forma acaba acontecendo, né? Já que os seres humanos, né, os indivíduos, muitas vezes eles se espelham em outros indivíduos de destaque. Então, em alguém da ciência, em alguém dos esportes, em alguém da área militar, da área estratégica, a maioria das vezes os seres humanos, eles sempre têm como espelhamento uma pessoa real, né? Uma pessoa que de fato existiu e que era um ser humano igual a ele, mas que teve grande destaque em determinadas áreas. E segundo ele, um discurso bom é aquele no qual não se tem ambiguidade. Segundo o Pródico, o discurso ele deve evitar ambiguidades, a mensagem deve sempre ser clara. Não falar em metáforas, não falar em um discurso folheado, um discurso bonito, mas que não significa nada. Segundo ele, um orador ele deve deixar muito clara as suas ideias, pois caso ele seja mal interpretado, ele será culpado por essa má interpretação, né? Então, nesse sentido, o Pródico ele se atenta também para tomar cuidado com as ambiguidades para não ser mal interpretado. Além desses filósofos, nós temos também outras duas filósofas de destaque na época dos sofistas, que é a Aspásia de Mileto, que foi uma sofista responsável por pensar retórica e que foi amante de Péricles, o grande estadista ateniense que governou Atenas durante a maior parte do período clássico. É claro que a gente deve lembrar que Atenas não tinha um governante de fato. Tinha magistrados eleitos e tudo mais, mas não tinha um governante fixo de fato. Então, os políticos de mais importância, aqueles que mais sabiam convencer, eram muitas vezes tidos como governantes. Péricles foi esse o caso. Péricles era um cidadão que constantemente discursava e convencia a Assembleia a defender suas ideias. Por conta disso, ele acabou sendo tido como um líder e um herói de Atenas. Aspásia
de Mileto, ela era estrangeira no caso, ela não poderia ter se casado com Péricles, pois a lei de Atenas não permitia, mas ela passou a vida sendo amante de Péricles e muitos até afirmam que a grande capacidade retórica de Péricles foi algo ensinado por Aspásia, já que ela dominava a retórica, mas por ser mulher e por ser estrangeira, ela não teria espaço na arena política de Atenas. Então, a partir disso, ela teria ensinado Péricles a discursar e assim o Péricles ele se tornou um grande estadista, pelo menos até o período das guerras que vão varrer Atenas, né? As guerras médicas e as guerras do Peloponeso, no qual o fracasso da defesa de Atenas frente a Esparta vai levar à má fama de Péricles. Péricles, que era um grande estadista, vai cair em desgraça. E Aspásia, inclusive, será culpada por isso. Muitos vão falar que Aspásia é que incutiu as ideias erradas ao Péricles na defesa da cidade de Atenas. Só para contextualizar que durante a invasão espartana de Atenas, o Péricles ele teria sugerido que os cidadãos se fortificassem nas muralhas de Atenas e que os cidadãos não e que os espartanos não iriam conseguir penetrar as muralhas. Eles iriam se cansar e com isso Atenas lançaria um contra-ataque. O grande problema dessa teoria é que uma epidemia de peste varreu as muralhas de Atenas, para fora da muralha de Atenas, e com isso os espartanos começaram a catapultar pessoas mortas contaminadas pela peste para dentro da cidade, o que causou uma epidemia generalizada, facilitando a invasão espartana na cidade de Atenas. Além disso, Aspásia também ela inaugurou uma escola para mulheres de famílias nobres, o que é um feito bastante extraordinário para a antiguidade, no qual a mulher muitas vezes não recebia a educação formal. E Diotema de Mantineia, ela também é bastante lembrada, não deixou nada escrito também, mas ela é bastante lembrada por conta de um diálogo escrito pelo Platão posteriormente, o chamado Simpósio, em que ele fala de um banquete no qual Sócrates se encontra com Diotema de Mantineia e começam a discutir sobre o Eros, sobre o amor. Então, né, nesse diálogo de Platão, né, Platão, ele, no caso, os diálogos dele, eles se referiram a muitos personagens que realmente existiram, então é bem provável que Diotema de Mantineia tivesse existido. Segundo ele, Diotema de Mantineia, ela teria se aproximado de Sócrates e com ele começou a discutir sobre o Eros, sobre o amor. Ela teria ensinado a Sócrates a genealogia do amor, que segundo ela, o amor, o Eros, ele idealizado e de contemplação do divino, é o inspirador das ideias. Basicamente, essa ideia de amor de contemplação, essa ideia de amor idealizado, que seria um inspirador das ideias, é o que nós chamamos atualmente de amor platônico, né? Amor platônico é uma forma de amor que não tem como intenção se tornar material ou carnal, mas ele tem como base justamente a idealização ou de outra pessoa ou de alguma coisa, por exemplo, né? Como também é o não cumprimento, né? Uma coisa característica do amor platônico é sempre o não cumprimento, é sempre a contemplação, apenas a contemplação e nunca a materialização. Algo que será muito utilizado posteriormente, né? Na poesia, esse será bastante presente o amor platônico, na poesia neoclássica, principalmente nós teremos isso. E nesse sentido, né, acabou recebendo o nome de amor platônico, pois essa ideia foi desenvolvida por escrito pela primeira vez num dos diálogos de Platão. Porém, é bem curioso pensar que o próprio Platão não atribuiu essa ideia a si. No diálogo do Simpósio, ele deixa bem claro que quem trata essa noção é a Diotema de Mantineia, né? Então, nem mesmo Platão acabou assumindo a autoria do amor platônico. Mas como foi num diálogo dele que isso teria sido publicado, ele então acabou sendo considerado, foi atribuído a ele essa ideia do amor. Posteriormente, na verdade, a época dos sofistas, nós vamos ter um filósofo que vai mudar drasticamente a história da filosofia. Sócrates. Sócrates, no caso,
Ele supostamente teria sido discípulo de Pródico e filho de uma parteira. Ele inaugura uma nova forma de fazer a filosofia que terá como base a análise de conceitos. O que são conceitos? Conceitos são abstrações do real. É o que nós usamos para compreender o real. Os conceitos são termos universais, ou seja, eles são comuns a todas as pessoas. Quando você trata de um conceito, todas as pessoas devem entender a mesma coisa a partir daquele conceito. O conceito mesmo ele não é real, mas ele é uma forma que nos permite ter contato e compreender a realidade. Então, por exemplo, quando se fala um exemplo prático, né, que nós podemos tratar, né, de um conceito científico, talvez que nós possamos afirmar, né, o conceito de fruto, né, é diferente da noção de fruta. Quando se fala fruta, as pessoas elas podem imaginar frutas diferentes, sabores diferentes, aromas diferentes. Já fruto mesmo é um conceito científico que faz com que a maçã, a banana, a laranja sejam semelhantes. Têm propriedades diferentes, mas são semelhantes, que é a ideia do ovário fecundado de uma planta. Da mesma forma, animais, da mesma forma, diversos grupos que podem ser organizados, eles são organizados a partir de conceitos. Quando nós falamos de cão, nós estamos usando o conceito de cão, que reúne várias espécies e vários tipos de cão que têm algumas características em comum. Essas características em comum são enumeradas para se construir, então, um conceito científico. Então, Sócrates ele vai inaugurar essa noção da análise dos conceitos e o questionamento constante. Basicamente, ele vai redefinir toda a filosofia a partir de então, como eu falei, até o final do século XIX, você terá um grande predomínio da escola socrática, e mesmo posteriormente isso ainda se mantém. E como que tudo isso começa? Tudo isso começa quando um amigo de Sócrates, chamado Querofonte, ele consulta a sacerdotisa Pítia no oráculo de Delfos e traduz a inscrição: Noce te ipsum, conheça-te a ti mesmo. Após decifrar o enigma, Querofonte questiona a Pítia se havia alguém mais sábio que Sócrates. O oráculo, então, afirma que não existe. Com isso, Sócrates ele começa a se questionar. Mas o que seria a sabedoria? E começa a perguntar na cidade de Atenas a vários especialistas em determinados assuntos sobre o que era a arte que eles dominavam. Então ele pergunta a políticos sobre o que é a política, a poetas sobre o que é a poesia, sobre o que é a arte, a artesãos sobre o que é o artesanato, a guerreiros sobre o que é a coragem. Então Sócrates ele começa a questionar as pessoas sobre o ofício, sobre as artes que elas efetuam. E o grande problema é que após escutar todas as respostas, Sócrates percebe que os especialistas não entendem nada do assunto que supostamente dominam. E aí que começa o grande problema que vai orientar a filosofia de Sócrates, né? Sócrates, ele vai ser bastante lembrado pela sua famosa frase, né? Tudo que sei é que nada sei. Lembrando, Sócrates nunca deixou textos escritos também, tá? Não há nenhuma evidência de um texto escrito por Sócrates. Muito do que nós sabemos do Sócrates veio de Platão, já que Platão colocava Sócrates constantemente nos seus diálogos. Então, né, o que significa essa ideia de tudo que sei é que nada sei? É que, para Sócrates, a ignorância é um mal tremendo. E a única coisa pior do que não saber as coisas é achar que sabe, pois uma pessoa que não sabe as coisas, ela se dispõe a aprender. Agora, aquela que acha que sabe de alguma coisa mesmo sem saber, ela será arrogante e não irá querer aprender sobre aquele assunto. Então, no caso, né, Sócrates, ele afirma que para alguém se tornar sábio é preciso reconhecer a própria ignorância, pois ao reconhecer a própria ignorância, você abrirá as portas para adquirir o conhecimento que você não possui. Então esse é um ponto fundamental da filosofia de Sócrates. Outra coisa também que nós temos é o método de análise conceitual. Segundo ele, algo que desagradou as respostas que ele recebeu dos políticos, artesãos e dos
soldados é que cada um deu uma resposta diferente sobre uma mesma coisa. Então ele perguntou a vários soldados sobre o que era coragem e cada um deu uma resposta diferente. Ele perguntou a vários políticos sobre o que era política e cada um deu uma resposta diferente. Se cada um deu uma resposta diferente, então essa resposta ela não é válida, ela não é uma resposta universal, ela é doxa, ela é opinião. Né? Ela não é aletheia, ela não é uma verdade. Então, o que o Sócrates ele propõe é tentar compreender o que faz de um conceito ser compartilhado por todos. O que faz quais são as características da política que fazem todos compreenderem tal fenômeno como política? Quais são as características da virtude, da coragem, do amor que fazem com que todas as pessoas compartilhem as ideias sobre coragem, virtude e amor? Então esse será também o outro ponto fundamental de Sócrates. Sócrates ele constantemente se usava da ironia, simulando ignorância, para reconhecer o saber pretenso do interlocutor. Isso tinha mesmo um artifício pedagógico, como por exemplo quando um professor questiona o aluno para avaliar seu conhecimento, mesmo sabendo qual é a resposta, né? Então, a partir desse questionamento incessante que tem um caráter pedagógico, Sócrates ele vai tentando buscar o saber definitivo, né? Ou seja, o saber legítimo, a chamada episteme, né? Ou seja, a ideia, o que faz com que uma determinada coisa seja uma coisa, o que faz com que a coragem seja coragem, o que faz com que a virtude seja virtude, né? E para ele, o saber legítimo é aquele que não pode ser refutado. Então nós já temos um paralelo aqui, uma oposição de Sócrates aos sofistas. Os sofistas acreditavam que não existem verdades absolutas. Se não existem verdades absolutas, apenas a opinião é o que resta ao sujeito e os meios de externalizar essa opinião. Já Sócrates, ele acreditava que existe um saber legítimo, que é a episteme, e que esse saber legítimo, ele pode ser descoberto a partir do questionamento, a partir do reconhecimento da ignorância para alcançar o saber. Além do mais, Sócrates não valorizava a opinião. As respostas dos políticos, artesãos, soldados que ele ouvia eram apenas opinião, não eram respostas satisfatórias. Ele queria a resposta definitiva, a resposta final que respondia às perguntas que ele propunha. Então, uma primeira característica que Sócrates ele elenca para se chegar a um conhecimento legítimo é a refutação. Refutação é quando você demonstra a contradição presente no argumento do seu interlocutor. Então, Sócrates perguntava a alguém sobre alguma coisa. Ele fingia não saber a resposta. À medida que o outro dava a resposta, Sócrates começava a questionar novamente para demonstrar as contradições na fala de seu interlocutor. Então, usando como exemplo, por exemplo, a teoria de Tales de Mileto, tudo é água, nós podemos perceber isso na teoria da refutação. Então, primeiramente, você tem uma tese P respondente, tudo é feito de água. O interlocutor, ele afirma, tudo é feito de água. Aí, as premissas Q e R aceitas pelos respondentes. Qual que é o argumento da pessoa para ela dizer que tudo é feito de água, que os seres vivos são compostos de água e a água abrange os 3 estados da matéria. Então, ele defendeu a sua teoria, tudo é água, e argumentou por que aquela teoria é correta. Os seres vivos são compostos de água e a água abrange os 3 estados da matéria. Aí, então, ao ouvir essa resposta, Sócrates mostra que Q e R não acarretam em P. Ou seja, o fato de os seres vivos serem compostos de água e a água abranger os 3 estados da matéria por si só não necessariamente determinam que tudo é feito de água. Então, um argumento de refutação possível para essa situação é a ideia de que o fogo não reage com água. Fogo é plasma e também não é um dos 3 estados da matéria, né? E com isso, Sócrates mostra que P foi demonstrado falso e que não é verdadeiro. Pois se o fogo não possui as características da água, então não se pode afirmar que ele é água. Se não se pode afirmar que o fogo é água, então está incorreto dizer que tudo é feito de água. A essa técnica, Sócrates deu o nome de maiêutica. Maiêutica
é basicamente o que significa a maiêutica. A maiêutica é como o Sócrates ele foi filho de uma parteira, e parteira, no caso na antiguidade, era uma profissão bastante especializada. Basicamente, a parteira da antiguidade é mais ou menos parecido com a obstetra da atualidade, né? Então, não era apenas responsável por fazer partos, mas também por cuidar da saúde da mulher grávida, antes, durante e depois do parto também. Então, né, Sócrates, ele chama o seu método de maiêutica. Maiêutica é justamente a arte de realização de partos, o conhecimento para a realização de partos. No entanto, enquanto a sua mãe, ela fazia partos reais, né, partos de pessoas, Sócrates, ele se dizia parteiro de almas, pois através dos seus questionamentos e das suas refutações, o indivíduo, ele percebe que ele não tem conhecimento pleno sobre a área e com isso ele começa a negar o saber equivocado que possuía, abrindo brecha para adquirir o conhecimento legítimo. Então essa que é a técnica da maiêutica, a técnica do questionamento constante para que o indivíduo ele perceba as contradições de seu próprio discurso, né? No caso, Sócrates dizia que a alma humana ela é aprisionada pelas experiências sensíveis. Então, os sentidos eles seriam enganosos de certa forma, e que a partir do método da maiêutica, o ser humano ele poderia enxergar além dos seus sentidos e alcançar o epísteme, alcançar o conceito universal. Essa parte da teoria de Sócrates será muito mais desenvolvida por um de seus discípulos, Platão, como nós veremos depois. Além disso, né, Sócrates também ele afirmava que a divindade consiste no autoconhecimento, então nada é mais divino do que saber sobre si mesmo, o conhecimento interpessoal, pois conhecendo a si mesmo, você será capaz de conhecer o mundo à sua volta. Se você se enganar sobre si mesmo, você se enganará sobre o mundo à sua volta. E que a virtude se relaciona ao conhecimento. Sendo assim, para Sócrates, uma pessoa nunca é má por natureza. Ela nunca é má voluntariamente. Segundo Sócrates, o mal ele advém da ignorância, da falta de conhecimento. Nenhuma pessoa é má porque quer ser má. Ela só é má porque ela não compreende bem as coisas. E, segundo ele, cometer uma injustiça seria pior do que sofrê-la, pois só comete a injustiça aquele que não sabe, aquele que não possui sabedoria. Sócrates fez grande sucesso em Atenas, principalmente entre a população jovem. No entanto, seu sucesso acabou acarretando em forte oposição. Primeiramente, os filósofos sofistas detestavam Sócrates, pois a base da filosofia sofista era a ideia de que a opinião deveria ser externalizada pelo discurso para convencer. Já Sócrates, ele desvaloriza a opinião. A opinião não tem finalidade nenhuma. O que interessa é o conhecimento total, né? O conhecimento total sobre um assunto. Seus questionamentos também, que ele fazia às pessoas sobre seus ofícios, para demonstrar que elas não sabiam sobre um determinado assunto, também incomodou muita gente. Logo, você vai ter uma forte oposição da elite política com relação a Sócrates e os sofistas, que eram inclusive patrocinados por essa elite política. Então, os sofistas também vão interferir para o que vai acontecer com Sócrates posteriormente. Principalmente entre os jovens, o Sócrates tinha grande influência. Além do mais, Sócrates também ele atacava a religião grega, né? Segundo afirmava-se, Sócrates ele questionava a existência dos deuses. Então, por questionar a existência dos deuses e por corromper a juventude, que foi uma das acusações que Sócrates sofreu, ele foi julgado por uma assembleia em Atenas. No caso, durante o seu julgamento, ele começou a assumir ironicamente toda a culpa, né? Ele começou a ironizar aqueles que estavam acusando ele, assumindo a culpa. E como ele assumiu a culpa pela lei de Atenas,
não haveria votação, não haveria júri. Se o acusado assumiu a culpa, ele deve ser condenado. Pelos crimes que ele teria cometido de corromper a juventude e negar os deuses, embora não tenha sido nada disso, na verdade é porque Sócrates ele acabou criando uma grande inimizade com a elite política de Atenas. Sócrates foi condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ele foi condenado a beber a cicuta. Seus seguidores, inclusive, arranjaram uma forma dele fugir de Atenas, porém Sócrates se negou, pois se ele fugisse, ele acabaria abandonando também todas as suas ideias. Além do mais, a gente deve lembrar que a Grécia Antiga ela tinha um sistema bastante local. Então, basicamente, você só era cidadão da sua cidade. Se Sócrates também fosse para outra cidade, ele seria sempre um estrangeiro. Ele não teria os mesmos direitos políticos de outros cidadãos também. Então, isso também é um grande fator do porquê Sócrates não fugiu. Mas ele argumentou também de que ele não quis fugir justamente para não pôr em contradição as suas ideias e aceitou o seu destino. Sócrates, então, ele se envenenou. Ele acabou morrendo e muito do seu conhecimento foi propagado pelos seus discípulos. Nós temos o caso Xenofonte, mas foi graças a principalmente Platão que o pensamento de Sócrates foi não apenas redifundido, como também foi desenvolvido, gerando a teoria platônica ou platonismo filosófico, que é um assunto que nós iremos tratar na próxima aula. Então, na próxima aula falaremos sobre Platão. No momento é isso e uma boa tarde a todos.